Olá, bem-vindos. Meu nome é Franklin, eu corro KTR desde 2014 e fui convidado pela Gear Tips para o primeiro congresso online de Trail Run. O tema que eu vou abordar aqui é minha experiência em provas da KTR. Eu vou dividir a nossa palestra aqui em alguns pontos, que são falar sobre a prova, falar um pouco sobre os desafios, tanto desafios de prova, desafios do atleta, os meus desafios, mostrar e falar um pouco sobre os equipamentos obrigatórios, equipamentos para essa prova, contar sobre o meu treinamento, falar um pouco sobre as minhas realizações e terminar aí com dicas, algumas considerações finais aí, de preferência até para quem está dando os primeiros passos aí nessa prova, e para quem já corre há algum tempo, vale aí bater essa experiência aí, essa troca, de informação, troca de energia para realmente fazer esse comparativo, Putz, será que eu tenho a mesma percepção, Então é válido aí. Vamos lá. KTR. KTR é Kailash Trail Run. É uma prova que iniciou em 2014. Ela iniciou já escolhendo uma alta montanha aí, que é a Serra Fina, onde as distâncias subiam para o Capim Amarelo e para o Tijuco Preto, Então, no caso do Capim Amarelo, você subia para o Capim Amarelo e fazia a volta descendo pela crista da montanha, que é a crista da Serra Fina, e terminava aí a prova subindo aí o Tijuco Preto, Então, são provas consideradas provas casca grossa, provas difíceis, provas que têm um nível técnico muito grande, São terrenos aí de diversas, com uma diversidade muito grande, de raiz, pedra solta, single track, lama, rios, crista de montanha, enfim, o nível técnico dessa prova realmente é bem grande, É uma prova que é 100% montanha, então você corre praticamente só na montanha, e não é qualquer montanha, Estamos falando aí de Serra Fina, estamos falando de Baipi, em Ilhabela, estamos falando de Campos do Jordão, então são altas montanhas, montanhas onde o nível de altimetria é bem alto, bem elevado. Uma prova muito bonita, uma prova super desafiadora, uma prova que te exige muita força e muita resistência, um visual incrível, e uma prova que se preocupa muito com a segurança, Então existe uma regra, um regulamento com alguns equipamentos obrigatórios, e essa regra ela é bem fiscalizada. Bom, o desafio geral aí, da prova, acho que tanto o desafio da prova como o desafio para qualquer atleta que entra nessa prova é superar a montanha. Como eu disse, não são qualquer montanha, Você não vai subir uma montanha pequena, você vai subir uma alta montanha aí. Então, o primeiro desafio da prova é a montanha, O segundo desafio é você enfrentar essa montanha sozinho, Então você vai enfrentar ela, claro, tem os staffs, pela montanha, É uma prova muito organizada nesse ponto, mas quando eu falo sozinho é que é uma prova de autossuficiência, Então você não corre em dupla, você corre sozinho, você corre com a sua água, você corre com a sua alimentação e você corre com os seus equipamentos. Então você tem que administrar tudo isso dentro da tua mochila, e aplicar a força aí
né, para superar essa prova com tudo que você tem nas costas, né, você com você. É uma prova que tem uma organização muito boa, né, é uma prova bem organizada, né, é uma prova que tem um desafio grande aí de tempo em atividade. Então o atleta ele vai ter um tempo de atividade grande, elevado aí, né? Então esse é um desafio aí da prova para o atleta, para mim, né? Em estar aí correndo 3 horas seguidas, para quem corre corridas longas, distâncias longas, correndo 6 horas, 8 horas, 10 horas seguidas, né? Então eu sempre, na verdade o meu percurso preferido é a distância média, a distância dos 21 km, é onde eu consigo aplicar força, resistência e performance dentro dessa distância, né, onde eu me encaixo melhor, né. Mesmo assim, meu tempo de atividade numa prova dessa é em torno aí de 2 horas e 30 a 3 horas e 20, dependendo da prova, dependendo da região. Então, se a gente for falar da primeira prova, em 2014, quando a KTR começou a ser conhecida, né, pela família Trail Run, é uma prova aqui que meu melhor tempo, eu fiz ela em 2015 e 2016, né? Então, esta prova aqui eu fiz em 8 horas e essa prova aqui eu fiz em 5 horas e 15. É a mesma prova, mas eu explico depois como que eu cheguei aqui às 5 horas e 15. Um outro ponto, né, de desafio dessa prova, aí é para quem realmente escolhe aí uma distância longa, é passar na marca de corte dentro do horário permitido, né? Então, como a prova se preocupa muito em segurança, né, a distância longa ela tem marcas de corte, e se você não passar dentro do tempo estabelecido pela prova, você não continua mais a prova, né? Você é retirado da prova. Bom, como um desafio de atleta aí, né, eu já mencionei todos, né, então o principal, então mencionei assim, um pouco do desafio, mesclando, né, o que é o desafio da prova, o que é o desafio do atleta, né. Agora falando especificamente, né, para o atleta, né, além do principal desafio ser a montanha, né, outro grande desafio é treinar para ela, né? Então, treinar para essa prova. Então, a prova ela vai te exigir muita força, ela vai te exigir muita resistência, em alguns momentos ela vai te exigir também alguma velocidade em corrida. Então, treine porque a prova vai te cobrar isso, né? E se você não estiver treinado, né, você pode ficar frustrado, você pode, de repente, até ter uma lesão ou ter um corte de prova aí. Todas as provas têm marca de corte, né? Só que a prova curta e a prova média são cortes no final da prova. Então, se você não chegar em X tempo, você vai ser só não vai ser finisher, né? Mas uma prova longa você tem marcas de cortes durante a prova e aí sim você não vai nem continuar a prova. Então treine para ela, né? Outro ponto, né, como desafio de atleta, né, é o nível de atletas que existem nessa prova, né? Então é uma prova onde os atletas que participam delas, né, os atletas de elite aí que representam o Brasil no Mundial de Trail Run, são atletas que participam dessa prova, né? Então o nível alto é bem grande, né? O nível de atleta, né? No meu caso, né, eu tenho outros desafios em relação à KTR, né? O primeiro desafio é estar entre o top 10 da prova, então chegar entre os 10 primeiros atletas, né? Então eu busco performance, né, eu treino para isso, né? E então é um desafio para mim estar entre o top 10, né? E o segundo desafio, né, é filtrar um pouco esse top 10 para o top 3 da minha categoria, né?
Então, acaba até sendo um pouco redundante, né? Porque você está entre o top 10, provavelmente você esteja entre o top 3, mas nem sempre, né? Eu já estive e fiz uma prova que eu fiquei em sétimo, né? E eu fui o quarto da minha categoria. Então os 3 primeiros gerais não contou, os outros, o quarto, quinto e sexto era da minha categoria, e eu vim como sétimo e não peguei nada. Peguei o quarto lugar na categoria, dentro do top 10 que eu busco, mas fora de pódios, né? Também procuro não me machucar numa prova dessa, né? Como é uma prova muito técnica, uma prova que exige muita atenção, então eu procuro redobrar a minha atenção na prova, né, para evitar algum tipo de lesão por torção, né, ou porque tropecei, enfim, né. E por último, né, um desafio particular meu é evitar as câimbras nessa prova. Então, como eu disse, eu busco performance, né, eu busco estar entre os primeiros, né, e para isso eu aplico muita força, é uma prova que exige muita resistência, né, então eu acabo, como eu costumo dizer para os meus amigos, né, que em prova eu me aplico 110%, né, então eu me uso a mais do que eu tenho para usar, né, e aí por conta disso, às vezes acontece de vir algumas câimbras, e aí eu tenho que administrar, além de ter que administrar toda essa autossuficiência, toda essa força, resistência, ainda tenho que administrar aí as minhas passadas para evitar a câimbra ou correr com a câimbra, né? Muitas vezes já consegui também correr, né, administrando a câimbra. Claro, a performance cai um pouco, mas a gente consegue manter aí um ritmo. Como a prova é dura, né, e ela é dura para todo mundo, ela é dura para mim, ela é dura para o cara que está na minha frente, ela é dura para o cara que está atrás de mim, ela é dura para todo mundo, né? Então, quem conseguir ter mais resistência aí, a força, né, vai se dar melhor numa prova desse tipo. Bom, falando um pouco de equipamento para ela, né, o principal é você ter uma mochila de hidratação, né, que comporte todos os equipamentos que você precisa, né? Então, cada distância tem a sua exigência de equipamento, né? Eu costumo fazer a distância média, né? A distância longa tem um nível de exigência de equipamento maior, e a distância curta uma exigência menor, né? Eu utilizo muito mochilas para média distância, né? Eu sou um atleta apoiado pela Camelback, né? Então eu tenho um material muito bom, que é um material leve, né, minimalista, né, um material que te veste muito bem, né, e que ainda comporta aí, se colocar hidratação, né, garrafinhas de hidratação aqui, alimentação por tudo quanto é canto, tem bolso para tudo quanto é lado, né. É uma mochila muito boa, ela é tipo um colete, ela veste muito bem, né, e eu consigo carregar tudo que eu preciso para uma média distância com essa mochila. Então eu divido, né, para média distância eu divido entre essa mochila, que é uma mochila de ombro, com essa pochete, que também é uma pochete que consegue carregar a hidratação, né? Você consegue carregar a alimentação, né? Os equipamentos os equipamentos obrigatórios, e você fica com o ombro solto, né? Porque ela vai na cintura, né? A hidratação passa pela tua cintura, e eu tenho o meu ombro totalmente solto para desenvolver o que eu precisar dentro de prova. Ainda consigo me hidratar, né, e consigo usar facilmente o que eu precisar aqui, né, para buscar como alimentação ou um equipamento de uso ali, né. Tem outras mochilas para distâncias curtas, onde
ela é mais leve ainda, né? Então você não vai carregar água com reservatório, você vai carregar garrafinha só, né? Alguns equipamentos obrigatórios são menores no nível de equipamento que você usa aqui. E tem a mochila também para carregar para longas distâncias, né? Outro equipamento obrigatório é o headlamp, né? Nem sempre vamos utilizar, mas ele tem que estar na sua mochila e tem que estar também com pilha reserva para garantir que você não vai ficar sem luz, né? O outro é o cobertor de emergência, fundamental, né? E de preferência que esteja dentro do teu prazo de validade, né? Isso é muito importante. Às vezes você comprou lá em 2013, 2014 um cobertor de emergência, nunca usou, que a gente preserva e não utilizar isso, né? Se você utilizou porque alguma coisa ruim aconteceu para você na corrida, né? Então geralmente a gente não usa ele, mas ele tem um prazo de validade, tá? Então é importante você comprar pelo menos uma vez por ano um produto desse para você estar bem seguro em suas provas, né? E realmente quando você for utilizar, né, caso venha utilizar, ter ele íntegro e bom. Outro equipamento obrigatório aí é o anorak ou o corta-vento. Dependendo da distância, eles são obrigatórios. Então, para distância longa, o anorak será obrigatório, porque o tempo em atividade de prova é muito grande e tudo pode acontecer durante 8, 10 horas de prova aí, né? Na distância média, né, o anorak ele só é obrigatório se tiver uma condição climática muito ruim, como chuva e tudo mais, né? E caso contrário, pode largar carregando somente o corta-vento, né? O anorak ele acaba tendo um volume maior, né, de produto. O anorak é uma jaqueta impermeável, né, que também te garante um aquecimento térmico aí maior do que um corta-vento, por exemplo, né? O corta-vento nem todos são impermeáveis e eles não são térmicos, né? Eles são realmente só para fazer aquela quebra do vento e não judiar tanto aí do atleta, né? Celular é um item obrigatório, apito é outro item obrigatório, kit de primeiro socorro. O kit de primeiro socorro é igual o cobertor de emergência, a gente não quer utilizar, né, mas tem que carregar, né? Eu, infelizmente, já utilizei em uma prova, né, em duas provas, uma para consertar minhas bolhas do pé, né, a outra que realmente me machuquei e tive que utilizar aí, o meu kit. Então, a gente pensa que nunca vai utilizar até o momento que a gente precisa dele. Então, a gente não tem que pedir para o amiguinho do que está passando na trilha, pô, me empresta aí um band-aid, me empresta aí um antisséptico. Não, você tem que carregar o seu peso, você tem que carregar a sua necessidade, né? Então, é um item obrigatório aí, né? Tênis, eu não preciso falar que tênis de corrida voltado para a montanha, voltado para o trail run, é um item obrigatório, né? Na verdade, é um item essencial. Isso não é um item que está no regulamento, eu só estou pondo umas aspas aqui, porque eu já vi gente fazer KTR com tênis de rua, né, de corrida de rua, então não faz sentido. Assim, você vai patinar, né, você pode até se machucar escorregando, então tem que ser um tênis de trail, tênis de corrida de montanha, aqueles tênis que tem grip, né? E aí tem os tênis que tem um grip menor, que são os tênis de minha preferência, né? E tem os tênis que tem um grip maior, né? Eu particularmente prefiro correr com os de grip menor, só corro com os de grip maior quando realmente a condição climática está em chuva, ou está em algum outro, ou passou por uma semana de chuva, mas não está chovendo naquele dia, mas está tudo molhado, aí eu uso um grip maior aí. Então, de equipamentos, também tem gorro, né, buff para a cabeça ou protetor de orelha, né? Putz, mas tá sol, eu vou ter que largar com isso mesmo? Vai ter que largar com isso. Como é alta montanha, né, pode ser que você chegue aí em cima, esteja chovendo, esteja garoando, esteja com névoa, né?
Então, como eu disse, é uma prova que o tempo de atividade é muito grande, e em alta montanha tudo pode acontecer. Então, a CATEX preocupa muito com a segurança, né? E esses itens são itens que você tem que estar com você para a retirada do kit, né? Em alguns casos, eles até fiscalizam na pré-largada, se realmente você está com tudo isso, faz um pré-check, né? E faz um pré-check também às vezes na chegada. Então, quem não fez um pré-check na largada, faz um pré-check na chegada, né? E aí, caso seja identificado que você não correu com algum item, você vai ser ou desclassificado ou vai ganhar um tempo maior aí de corrida, né? Então é importante sempre ler o regulamento, ver o que tem em cada prova, né? Cada região. Isso é um item que constantemente muda, uma cláusula aqui, uma cláusula ali. Então, leia o regulamento, veja o que é obrigatório, veja naquela prova qual é a tua necessidade para aquela distância, né? E siga a regra, né? Então, acho que o principal ponto aqui como atleta, né, é respeitar o outro atleta, né? E respeitando o outro atleta é você respeitando as regras da prova, né? Então, você está respeitando o outro atleta, você está respeitando a organização, você está respeitando o seu modo de ver as coisas certas, né? Então, não negligencie isso, né? Porque você pode vir a utilizar ou você pode ser desclassificado por uma bobeira. Bom, falando de treinamento, eu treino hoje com a JVM Trail Run, eu treino também com o Cassiano Team, que é o Cassiano Assis. Então ambos fazem um complemento do meu treino, né? Então na JVM, para quem não conhece, é uma assessoria de corrida de montanha, né? Onde o treinador, né? A gente tem alguns treinadores lá, mas o principal treinador é atleta também, então é uma pessoa que sabe o que a gente passa, né, e consegue dar dicas importantes para aquela prova, né? Às vezes ele já correu aquela prova, ele fala, naquele trecho ali, faz isso, né? Então na JVM a gente treina técnicas de corrida, a gente treina educativos, a gente treina às vezes até treinos de força, de panturrilha, né, de abdominais, etc. Né, principalmente no começo do ano, que a gente chama de base, né, o corpo é bem voltado para a força, né. Existem treinos especiais também, que a gente vai em montanhas, ou vai em parques com escadarias, ou vai no Pico do Jaraguá, que é um lugar bem próximo de São Paulo para treinar, um lugar muito bom, né? Ou vai na Pedra Grande de Atibaia também, que é um outro lugar próximo, muito bom para treinar. Enfim, a gente costuma fazer treinos nos finais de semana voltado para a montanha, voltado para uma técnica, né? Voltado para uma elevação. E durante a semana, né? Que a gente tem que trabalhar, né? Para pagar os boletos. Então a gente treina próximo de São Paulo, né? Eu treino no caso na USP, mas também tem um treinamento no Parque do Povo e no Parque do Ibirapuera, né? Outro treinamento que eu faço é o treinamento de fortalecimento com o Cassiano Team, né? Então ali a gente mescla aí um pouco de treino funcional com treino tradicional, né? Então explora muitos saltos, explora o buzu ali para ficar fortalecendo o calcanhar, né? Fortalecendo as juntas do pé para evitar torção, né? Muito agachamento aí para ter forças em perna, treino de força, né? Então em todos os sentidos. Então assim, é um treino individualizado, né? E voltado especificamente para o esporte que eu escolhi, que é a corrida de montanha, né? Eu complemento meus treinos, né, com bicicleta, então eu ando de bike, eu vou ao trabalho de bike, né, eu vou ao meu treino de bike, eu volto do trabalho e dos treinos de bike, então eu faço todo esse giro aí, todo esse deslocamento de bicicleta, onde me ajuda bastante aí em tempo de atividade, né, a estar condicionado, estar treinado,
né? Complemento também com natação, né? E faço também alguns treinos, às vezes com amigos mesmos, em parques, em montanhas, né? Onde a gente, até mesmo um trekking para mim acaba sendo um treino, né? Mas falando em KTR, a gente começa a buscar montanhas realmente que vão nos ajudar a ter essa vivência de prova, né? Aí estamos falando aí de treinar no Pico dos Marins, estamos falando aí de pegar um final de semana, descer para Ilhabela e subir o Pico do Baipi, né? Fazer Castelhanos. Então são esse tipo de treino que acaba ajudando aí a enfrentar uma prova dessa grandeza, né? Que é a prova da KTR. Bom, as minhas realizações. Então a gente estamos falando aqui de 2 KTRs com a mesma distância, que são as 2 primeiras KTRs de Serra Fina, né? Onde aqui em 2014 foi onde a KTR começou a ser conhecida, foi a primeira prova da KTR, então eu posso dizer que eu sou veterano aí da primeira prova deles, né? Onde largava do refúgio da Serra Fina. Aqui eu sofri muito, porque eu vinha de uma lesão. Em 2014 eu tive canelite, que é uma fratura por estresse, né? Então entre treino, tratamento e parar, cheguei a parar 2 meses para fazer o tratamento e voltei 2 semanas antes dessa prova e o meu tempo em prova foi 8 horas, né? Um tempo frustrante para mim, porque é um tempo muito grande, né? E para superar essa frustração, eu comecei a treinar com a JVM, né? E entre outros parceiros, como o Cassiano, busquei um nutricionista, que é o Flávio Santana, da Clínica Santana, né? E acabei buscando outros apoios para me fortalecer para a prova. Coloquei como uma meta em 2015 realizar a mesma prova, e aqui eu fiz em 5 horas e 15, né? Então, uma baita superação aí, né? E agradeço aí a todo mundo que me apoiou, né? Que esteve junto comigo no desafio. 2016 eu fiz 2 KTRs, que foi a KTR de Campos, a KTR de curta distância, de 12 quilômetros, né? Eu escolhi a curta distância porque eu tinha uma maratona em Buenos Aires para fazer, era um prazo de 3 semanas e 2 semanas aí eu ia ter que viajar para a Argentina para fazer minha segunda maratona de rua, né? Então eu acabei optando pela uma distância curta, né? Eu fui o top 10 da prova, né? Fiquei em 7º lugar nessa prova aqui, só que eu fui o 4º da categoria, né? Então a categoria é bem concorrida aí, não alcancei a minha meta do top 3, né? Mas fiquei muito satisfeito com o tempo, todo mundo chegou bem próximo, né? A diferença é que tinha realmente muita gente da minha categoria, muita gente boa na prova, né? E fiz também a KTR de Ilhabela, né? Essa prova aqui ela é muito especial porque ela teve um modelo diferente. Ela teve um modelo da corrida normal, né? A corrida de montanha normal, no sábado, onde eu fiz a prova média. Eu fui 2º na minha categoria. E no domingo teve o desafio vertical. Então assim, foi lá, se arrebentou de prova no sábado e no domingo tinha que se matar para subir 5 km com um ganho de 1000, né? Então você sai de 0, né, nível do mar, para 1000, né, em 5 km. É uma prova que eu dormi com muita sofrência de sábado para domingo, porque no sábado eu tive uma exigência muito grande muscular, né,
para essa prova da distância média, que já subiu o Baipi no próprio sábado, então teve um percurso aí de quase 21 quilômetros com o Baipi, né? E aí domingo eu subi o Baipi de novo, né, no desafio vertical, momentos antes da largada, né, eu estava andando junto com o meu treinador, junto com o Virgínio, né, sentido a arena, e eu falei para ele, né, aquele desabafo, né, querendo ouvir alguma coisa, sei lá, tipo, não precisa fazer a prova, né? Então eu falei para ele, cara, dormi muito mal, né, dormi gemendo de dor nas pernas, e eu tô com as pernas bem arriadas aí. Ele falou, Fran, você tem muita perna ainda aí, então a prova é só a subida, gasta o que você sobrou e lá em cima você decide como que você quer descer, né? Mas dá uma aquecida e vai, né? E eu ouvi exatamente o contrário do que eu estava querendo ouvir, tipo, Fran, fica aí, não precisa fazer, sua missão já foi ontem, não, vai lá e faz, né? E por conta dele eu consegui o meu 3º lugar geral no desafio vertical da KTR, né? É uma prova especial porque além dessa superação toda aí, né, de dobradinha, né, de corrida do sábado e domingo, eu ainda dividi o pódio com ele. Ele foi o primeiro geral e eu fui o 3º, então a gente dividiu o pódio. Foi um momento bem especial aí pra gente, principalmente para mim no caso, né. 2017 eu fiz Passa Quatro, né, e fiz Campos do Jordão, né. Falando um pouco ainda de 2016, só abrindo umas aspas aí, a JVM tem uma festa de fim de ano, eles costumam dar medalhas por mérito, né? E aí eu ganhei 2 medalhas, né? Uma por atleta focado e outra por assiduidade em treino, ou seja, ia em todos os treinos. E aqui super focado, só umas aspasinhas aí, né? Porque explica um pouco os resultados, né, que eu venho buscando em provas, né? E 2017 eu fiz Serra Fina, KTR Serra Fina, e fiz KTR Campos do Jordão, né? Na Serra Fina eu tive alguns problemas de percurso meu, né? Eu me perdi, mas não por sinalização da prova, sim por estar querendo seguir outros atletas. Acabei me dispersando e fui para o caminho errado, consegui me recuperar, né, e busquei aí o top 3 da minha categoria. Em Campos do Jordão, né, também ficou um pouco marcado por ser a minha distância média em Campos. Então o ano anterior eu fiz a distância curta, né. Todo mundo já tinha comentado que a distância média era bem difícil, né. O meu treinador já havia feito um pedaço do percurso o ano anterior da média e ele me deu uma dica de ouro de seguir até os 16 quilômetros moderado, né, e aí sim fazer um ataque, terminar de gastar todas as pernas que sobrou na subida do Morro do Camelo, né. E foi uma prova que me surpreendeu muito porque eu passei muitos atletas que eu não sonhava em passar, atletas realmente muito bons, né, e que foram surpreendidos na subida, né, tiveram problemas aí, né, ou de câimbras, né. Eu também tive câimbras nessa subida, mas eu consegui administrar muito bem isso, né. Enfim, são momentos, a corrida de montanha, cada prova é uma prova, né, cada dia é um dia ali, né, e esse dia para mim foi muito bom. Também terminei a prova primeiro na minha categoria e entre os top 10 dos atletas. Em 2018 eu mudei um pouco o modelo de prova, tá? Eu fiz a KTR de revezamento, né? A KTR de revezamento é uma prova que você corre 100 km pela Ilhabela, né? Então foi uma prova bem bacana, porque é uma prova onde eu corri
com os meus amigos de treino, né? Então a gente juntou uma equipe da JVM, né? Que a gente chama de cavalaria, né? E a gente juntou uma equipe mista de 7 atletas, 2 meninas, né? E a gente conquistou o primeiro lugar na categoria mista, na esporte mista, né? Então, essa prova aqui, ela foi bem, teve uma diversidade muito grande de terreno, então corria-se em asfalto ali, os paralelepípedos da ilha, corria em montanha, atravessava rio, né? Enfim, uma prova que além disso tudo, né? Além de correr bem, ser resistente, você ainda tinha que administrar toda essa logística, né? De ir para ponto A, ponto B, ponto 1, ponto 2, ponto 3, passar o bastão, entregar o chip, pegar, correr, né? Então, é uma prova especial porque essa galera que treina comigo, né? Que me faz ficar cada vez melhor aí nos treinos, é a galera que viveu comigo essa experiência, né? E então, como a gente costuma dizer lá na JVM, juntos somos mais fortes, e realmente provamos que juntos somos bem mais fortes, né? Conquistamos o primeiro lugar. 2019, eu tenho planos ainda de outras provas da KTR, né? Realizada até o momento foi uma prova, né, que eles chamam de KMF, né? Que é Kailash Multisport Festival, né? Então é uma prova que tem o guarda-chuva aí da KTR, né? da Kailash, né? Mas ela muda um pouco o modelo, onde você tem que fazer vários esportes para somar pontos, né? Então, um modelo que eu gostei muito também, né? Teve o modo Baipi aqui, então eu subi o modo Baipi. Então, falando aqui do meu desafio aqui, eu remei 3 km de caiaque numa cesta, né? Então, sexta, eu remei 3 km e corri 6 km, né? 6 km de corrida noturna, né? Onde 4 km aproximadamente foi asfalto, rua, e 2 km foi de trail, né? Então teve que usar o headlamp, era um item aí que não era totalmente obrigatório, você poderia estar com o seu celular ali, porque era uma distância bem pequena, né? Mas quem estava com o headlamp fez uma diferença muito grande de performance aí, porque conseguiu correr com as mãos soltas, enfim, né? Então isso foi na sexta, 3 km de caiaque e 6 de corrida. No sábado fizemos 15 km de mountain bike, né? E 10 km de corrida de trail run, né? Então 10 km de corridas de montanha. Então 15 de bike e 10 de corrida de montanha. E no domingo, né, eu fiz uma travessia de 2.000 metros, travessia aquática, natação, e subi o Baipi, né, num total de distância de 12 km. Então, mais ou menos uns 6 km para subir e uns 6 km para descer, né? É uma experiência extraordinária, né? É um reconhecimento físico e corporal muito grande, de 3 dias de atividade. Enfim, só para mostrar que a Kailash, né, com esses guarda-chuvas que eles têm aí de KTR, revezamento da ilha, e agora vindo com esse novo pacote aí do Multisports, ele só vem cada vez mais desafiar o nosso corpo no limite, né? E cada vez mais buscando aí superação, né? Além de um visual espetacular e além de fotos espetaculares, né? Que saem da mão aí do Vladimir Togumi, né? Que é um cara aí que tem um dedo mágico no clique, né? Então a prova, além de ser espetacular, tem um fotógrafo espetacular, tem um visual espetacular, enfim, são lembranças que se levam aí, né, para toda a vida. Bom, dicas e considerações finais aí, né? Treine sem medo,
treine com coragem, treine sem falar, putz, hoje está chovendo, eu não vou treinar. Ah, hoje meu dia do trabalho foi cansado, não vou treinar. Então, quer fazer uma KTR? Treine mesmo, entendeu? Procure um profissional, né? Procure orientação caso você não tenha ainda e faça seu treino corretamente. Siga uma planilha, né? Siga uma rotina, porque só assim o seu corpo vai entender, né, o que é uma atividade, o que é uma frequência, né? E não vai te dar mal aí nas provas, né? Alinhar as expectativas, tá? Então, putz, nunca fiz KTR, eu já vou entrar querendo arrasar. Não, alinha as expectativas, veja o tempo dos teus amigos que correm mais ou menos que nem você, né? Veja outras provas que você fez, compare a altimetria, né? Para não chegar lá e terminar depois dos seus amigos, terminar depois de muitas pessoas e ficar meio frustrado, né? Como eu disse, a KTR ela exige muito, ela não exige só velocidade. Então, se você é um atleta rápido, vai fazer diferença para você? Vai te ajudar, tá? Mas a força, né, e a resistência para esse tipo de prova é fundamental, tá? Então, a minha expectativa é para não ficar frustrado. Tá? Tipo, não terminei bem, né? Então, putz, é a minha primeira KTR, vou fazer para terminar. Quero terminar ela, né? Putz, terminei bem, pô, legal, superou as expectativas. Não terminou bem? Pô, já estava alinhado que era só terminar, né? Então, né? E aí, na sua segunda prova, que você já conhece, vai com faca na caveira e busca aí a sua superação, aí você já vai ter uma régua do que foi a sua primeira prova, né? Aí vai dar para aplicar melhor aí as exigências, né? Porque você já conhece o modelo. Respeite o regulamento, respeite o seu atleta, o seu vizinho, né, que está correndo com você, respeite a organização. Então, fundamental aí a gente ter aí um mínimo de integridade de atleta, né, de um respeitar o outro. Hidrate-se bem durante a semana pré-prova, então faça uma hidratação, faça uma carga de hidratação bem boa aí, beba pelo menos aí uns 2 litros, 2,5 litros para 3 de água por dia, né? Não é difícil, é só você colocar a tua garrafinha aí na sua frente que você vai beber isso facilmente, tá? Então faça essa pré-hidratação, né? E de 2 a 3 dias antes da prova, faça uma carga também de carboidrato, né? É importante aí para buscar essa energia que o seu corpo vai precisar para esse tipo de prova, né? Então é isso. É uma prova casca grossa, mas que tem um visual incrível, né? E que tem um desafio, né? A prova te desafia constantemente, né? Então, eu só quero fechar aqui falando um pouco dos meus parceiros, né? Hoje eu sou um atleta apoiado pela Camelback Brasil, pela JVM Trail Run, pelo Cassiano Team, pelo Flávio Santana, da Clínica Santana, nutricionista, pela ProSic, que são produtos de aventura, e pela DL1, que é uma agência de marketing digital, né? Dentro das minhas redes sociais você encontra tudo isso. No meu site você também encontra aí o contato de todos esses meus parceiros. Você encontra as provas que eu já realizei, as provas que eu vou realizar. Vai encontrar aí o resultado, né, das provas que eu já fiz, os meus RPs, meus melhores tempos em provas de rua, tá tudo lá, né? E convido aqui você a treinar bastante e me encontrar aí numa próxima KTR. Vou ficar feliz aí em ver vocês por lá, né? Tem muita gente que a gente segue e acaba não vendo pessoalmente, né? Então, vamos lá, vamos pro treino e nos encontramos numa próxima KTR. Eu corro KTR e quero também que vocês aí venham a correr essa prova que vai mudar a experiência de vocês em corrida de montanha. Desde já agradeço, obrigado aí por assistir a minha palestra. Nos encontramos numa próxima. Até mais.